E aí galera, ó, mais uma aula da nossa playlist. Agora eu vou falar um pouquinho sobre homologias e analogias. Cafezinho para vocês, sei que vocês gostam, né? A galera bebe muito café. Café é uma ferramenta e tanto, né, para quem é estudante. Vou deixar aqui, depois eu bebo mais um pouquinho, tá bom? Bom pessoal, homologia e analogia, tá? Vamos aprender de uma vez por todas o que é isso e como isso pode ser usado como evidência de evolução. Vamos começar primeiro com a homologia, tá? Duas coisas que eu quero que vocês lembrem quando se trata de homologia. Primeiro, a origem embrionária. Estruturas homólogas, peças biológicas homólogas, devem ter a mesma origem embrionária, devem ser formadas pelos mesmos tecidos embrionários. Lembra lá? Ectoderme, mesoderme, endoderme, beleza. Vamos lá. As estruturas de mesma origem embrionária, estruturas que vieram de um ponto em comum durante o desenvolvimento embrionário, podem ser consideradas estruturas homólogas, ok? Aí eu coloquei duas aqui para vocês verem. Membro superior da espécie humana e membro superior de um morcego. Vou escolher um morcego porque o morcego está em voga, né, por causa do novo coronavírus. Bom, quero que vocês prestem atenção no seguinte. Embora sejam usadas para propósitos diferentes, são estruturas homólogas, porque apresentam a mesma natureza estrutural. Olha que legal, pessoal. Aqui embaixo, de alaranjado, você vê ossos que formam o braço, tá? Então esse aqui é o que, pessoal? O braço. Cara, eu adoro essas aulas. Aulas de evolução, eu gosto muito de entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, eu acho isso muito bacana. Essas duas estruturas aqui que vocês estão vendo, ó, formadas por dois ossinhos, a saber, rádio e una, formam os ossos do antebraço. Coloquei um pouquinho separado aqui, mas se escreve junto, tá? Antebraço. Legal, né? E aqui em cima, ó, vários ossículos vão formar as extremidades dos membros, tá? Esses ossículos aí compõem o que a gente chama de mão. Sei que não é aula de anatomia, mas vamos lá? Os ossos que formam a mão, tá? Carpo, metacarpo e as falanges. Beleza? Carpo, metacarpos e as falanges. Perceba o seguinte, pessoal. Estruturas homólogas, peças biológicas homólogas, não necessariamente tem que desenvolver a mesma função. Por isso que eu escolhi aqui o membro superior humano e a asa de um morcego, tá? São estruturas homólogas, mas têm funções o quê? Diferentes. Então, quando se tratar de homologia, as peças devem ter a mesma origem embrionária e podem ou não ter a mesma o quê? Função. Podem ter funções iguais ou funções o quê? Diferentes. Olha que legal. Aqui você tem uma peça biológica humana usada para manipulação, para defesa, e aqui você tem uma peça biológica usada para o voo. O propósito é o quê? Alçar voo. Mas as estruturas são exatamente as mesmas, embora as funções sejam diferentes. Isso remete a uma coisa interessante, pessoal. Primeiro, estruturas homólogas, que têm a mesma origem embrionária, remetem à ancestralidade comum, ou seja, morcegos e seres humanos, num passado muito distante, tiveram o mesmo ancestral, são mamíferos, ok? Então, uma coisa que a gente tem que colocar aqui importante é mesmo que ancestral. Show, show, show. Bom, o que aconteceu? Por questões de seleção de características, né, ao longo aí do processo evolutivo das duas linhagens, foram acontecendo modificações aí nas peças biológicas, tá? Isso revela uma outra coisa importante quando se trata de homologia, uma coisa que a gente chama de irradiação adaptativa. Professor, explique isso um pouco melhor. Na irradiação adaptativa, os seres que têm o mesmo ancestral, eles vão sofrendo ao longo do seu curso evolutivo de cada grupo adaptações e seleção dessas adaptações para o ambiente onde eles vivem. Isso gera todas essas modificações, tanto na estrutura como um todo, como na função que ela vai desenvolver para o seu ambiente, tá? Isso revela uma coisa que a gente chama de evolução divergente, tá? Evolução que vai divergir grupos. É por isso que a gente tem tantos mamíferos diferentes uns dos outros, tá? Se você pegar as linhagens dos mamíferos, você vai ver que é um grupo muito polimórfico. Você tem mamíferos fossoriais, mamíferos que nadam, mamíferos que escalam, mamíferos que voam. Isso tudo por conta desse processo aqui chamado de radiação que adaptativa. E a irradiação adaptativa revela uma coisa conhecida como evolução divergente, ok? Então vamos mais uma vez rapidinho para vocês lembrarem, tá? O que você tem que saber sobre homologia? Homologia reflete a mesma ancestralidade comum, e também revela para nós, como as peças biológicas vão mudando ao longo do tempo, um processo chamado de radiação adaptativa e também evolução divergente, tá? Bom, as estruturas podem desenvolver a mesma função ou funções o quê?
diferentes. Aí eu coloquei para vocês aqui um membro superior humano e um membro de um morcego, que é um animal que está em voga por causa do novo coronavírus. Perceba que as estruturas anatômicas são exatamente as mesmas. Braço, antebraço e o quê? Mão. No caso aqui do morcego tem uma coisa interessante. Quando você olha uma asa de uma ave, você vai perceber que os ossos que montam a asa são os ossos do braço e antebraço. Mas quando você olha para a asa de um morcego, você percebe que boa parte da extensão da asa é construída e estruturada pelos ossos que compõem os dedos. Lembra? Como é que é o nome dos ossos que compõem os dedos? As falanges, tá? Aí na aula de evolução, ou perdão, na aula de mutação, eu falei para vocês uma coisa interessante. Conta aqui comigo, ó. No caso da mão humana, cada dedinho tem aí um número típico de falanges, né? Você tem 3 falanges aqui no dedo mínimo, no dedo anelar, no dedo médio, no dedo indicador. E no dedão você tem 2 falanges. Essas falanges são conhecidas como distal e proximal. Distal, médio e proximal. Distal, médio e proximal. Distal, médio e proximal. Distal, médio e proximal. Aí eu contei para vocês uma historinha sobre os portadores de síndrome de Down, lembra disso? Alguns portadores de síndrome de Down apresentam aqui no dedo mínimo, ao invés de 3 falanges, quantas? 2. Isso é só para lembrar alguns pontos que a gente já falou ou já passou ao longo da nossa matéria, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira parte envolvendo apenas o quê? Homologia. Agora eu vou mudar esse quadro para a parte que envolve analogia. 1, 2, 3 e... E aí, tá o quadro novo, ok? Bom, pessoal, eu sou um cara muito simples nas minhas coisas, né? Eu montei um estúdio aqui em casa, eu não tenho equipe de edição, tô fazendo as coisas com carinho, sabe? Bem simples para ajudar vocês. Espero que vocês não fiquem prestando atenção nesses detalhes que não vale a pena, né? Sim, prestem atenção na explicação. Espero que vocês gostem também, tá? Tá sendo feito com muito carinho. Tô gostando de gravar aulas, eu não achei que eu fosse gostar, tô gostando. Agora vamos falar um pouco sobre analogia. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que quando vocês escutam a palavra analogia, nesse nível que vocês se encontram de estudo, você já tem que entender que se tratam de grupos populacionais que não têm uma relação. Então vamos colocar aqui, ó, grupos não relacionados. Mesmo sendo grupos não relacionados, eles acabam apresentando estruturas anatômicas e a fisiologia muito parecida por pressões ambientais. Aqui eu mudei um pouco. Geralmente quando a gente fala de órgãos análogos, a gente fala lá da asa de vertebrado e da asa de inseto, né? E todo mundo já viu esse exemplo em algum momento antes. Aqui eu resolvi usar 2 superpredadores de ambiente aquático, tá? Aqui a orca, né, que é aquele golfinho que come gente, a baleia assassina, e aqui um tubarão, tá? São 2 superpredadores. Predadores considerados predadores de topo nas suas respectivas teias alimentares, tá bom? Agora, o que eu quero que vocês lembrem? Esses animais, eles nadam com muita velocidade. E quando o indivíduo está nadando com muita velocidade, ele precisa ter equilíbrio e orientação no nado. Se eles nadassem em alta velocidade e não tivessem nada para estabilizar o nado, eles iam entrar em parafuso. Para evitar isso, esses 2 grupos não relacionados, aqui você tem um mamífero aquático, aqui você tem um peixe cartilaginoso, eles desenvolveram essa estrutura aqui que eu vou pontilhar de vermelho. Essa estrutura que eu estou pontilhando internamente de vermelho são as nadadeiras dorsais, né? Que alguns chamam de barbatana, não tem problema. Tá? Veja que 2 grupos estão relacionados apresentam a mesma estrutura. Estrutura semelhante, anatomicamente, funcionalmente, tá? Servem para o mesmo propósito no ambiente onde eles vivem. Ou seja, aconteceu uma pressão em cima desses indivíduos e as características foram sendo moldadas até adquirirem certa semelhança. Tá? Ou seja, apresentam a mesma função. Isso remete a nós a um processo evolutivo chamado de evolução convergente, tá? Então, grupos não relacionados, quando apresentam estruturas análogas, estruturas que servem para a mesma função no ambiente, eles são fruto de um processo chamado de evolução convergente. Legal, né? Temos vários exemplos, tá? Então, por pressões ambientais, estruturas que não são relacionadas, em grupos também que não são relacionados, acabam adquirindo o mesmo formato, desenvolvendo a mesma função no ambiente. Tá? O nome disso é evolução o quê? Convergente. E as estruturas são ditas estruturas análogas. Outra coisa importante de salientar é que estruturas análogas, elas têm origens embrionárias totalmente o quê? Diferentes. Agora ficou fácil, né? Vamos lá, grupos não relacionados, que apresentam estruturas semelhantes por pressões ambientais. A gente vai chamar isso de quê? Evolução convergente. As estruturas que sofreram modificações, ficaram muito parecidas e têm a mesma função, nós vamos chamar de estruturas o quê? Análogas, tá? Lembrando que elas não têm a mesma origem o quê? Embrionária, mas apresentam a mesma função. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as primeiras aulas sobre provas de evolução. A gente viu até agora fósseis, como os fósseis são formados.
Vimos aí as estruturas homólogas e análogas. Lembra que as estruturas homólogas podem ou não apresentar a mesma função, mas devem ter a mesma origem embrionária. E elas surgem dentro de grupos que são relacionados. E essas modificações na estrutura homóloga são fruto do que a gente chama de radiação adaptativa, processo chamado de evolução divergente. Aqui você tem grupos não relacionados que apresentam estruturas semelhantes, chamadas estruturas o quê? Análogas. Essas estruturas elas surgiram por pressões ambientais, tá? Para cumprir uma função dentro do ambiente, ok? Provando para nós que o processo é chamado de evolução o quê? Convergente. Espero que vocês tenham gostado, moçada. Eu estou amando fazer essas aulas e vamos para cima, vamos vencer esses obstáculos aí juntos. Tchau!